Eu sou Ricardo Menezes, e você está no canal Desmascarando o Sistema. Aqui nós revelamos o que a grande mídia não quer que você saiba, trazendo as últimas notícias políticas no Brasil e no mundo. Prepare-se, porque a verdade começa agora. Pessoal, hoje o Brasil e o mundo foram surpreendidos por uma notícia que pode mudar completamente os rumos da política nacional. O ministro Alexandre de Moraes decidiu impor prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. E logo em seguida, os Estados Unidos reagiram duramente. Deixem Bolsonaro falar. Agora, eu quero saber de vocês. Essa decisão fortalece ou ameaça a democracia brasileira? Comenta aqui embaixo e vamos construir esse debate juntos. O que a CNN revelou. Segundo análise divulgada ontem no canal da CNN, essa prisão domiciliar antecipa a saída de Bolsonaro da política. Isso porque, segundo especialistas, ele agora não pode usar celular, redes sociais e nem mesmo receber visitas sem autorização. Na prática, é como se já estivesse cumprindo pena. Eu pergunto a vocês, um político pode ser silenciado antes mesmo de uma condenação definitiva? Ou será que essa é apenas uma medida preventiva necessária? Mas ainda num tom político, Theo, eu queria ter com você como essa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro altera o cenário político. E acho que em cima de tudo isso que o Pedro acabou de levantar, amanhã começa o segundo semestre legislativo, como isso impacta votações, como isso impacta o trânsito de projetos, até que ponto, como disse Flávio Bolsonaro, falando aqui ao Arena CNN numa entrevista exclusiva, a primeira que ele dá logo depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de prisão domiciliar a Jair Bolsonaro, de buscar o impeachment com mais forças, de buscar uma conversa diretamente com Davi Alcolumbre. Como essa prisão domiciliar hoje, Theo, mexe com o quadro político? Boa noite. Márcio, boa noite para você, para Larissa, Luísa, Pedro, excelente noite para quem nos acompanha. Essa decisão, em linhas gerais, ela estrangula politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque antecipa a saída dele da política, pelo menos pelos próximos alguns bons anos, pelo menos 8 anos, para além, obviamente, da condenação que deve vir mais adiante. Por que eu digo que antecipa? Porque todas essas medidas que foram impostas agora são as mais gravosas apresentadas e impostas pelo Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente da República em todos os processos pelos quais ele responde no Supremo Tribunal Federal. Essas medidas só seriam eventualmente aplicadas em caso de condenação. Então, nesse momento, Alexandre de Moraes antecipa restrições que uma eventual condenação ao ex-presidente da República traria de prejuízo a ele. Então ele está impossibilitado não mais de não usar as redes sociais, mas de usar o celular. Até então ele podia usar o celular, desde que não para publicação nas redes sociais, agora nem mesmo para comunicação, porque é como se já valesse uma condenação, porque ele está preso em domiciliar e vai ficar na casa dele como se cumprindo uma pena. Então, ele não pode utilizar o celular, não pode manter contato com outras pessoas, só pode ter visita dos advogados. Qualquer pessoa que visite a casa dele precisa de autorização prévia do Supremo Tribunal Federal. Ele não pode sair da casa dele, não pode participar de manifestações durante a semana. Antes ele tinha uma restrição de participar de sair de casa aos finais de semana, agora ele não pode sair nenhum dia. Você falou sobre o semestre legislativo. Ele não pode pedir voto para determinado projeto no Congresso Nacional, para determinada bandeira de pauta defendida no Congresso Nacional pela direita, porque não pode utilizar as redes sociais, não pode fazer essa mensagem chegar por meio de terceiros. E aí, o mais importante de tudo, para a direita, não pode diretamente fazer a transferência do capital político dele para o seu sucessor. Isso não é uma possibilidade. Então, essa é a grande dificuldade para a direita. A gente sempre fala, e a gente já conversou muito aqui, Márcio, no Prime, sobre o momento da escolha do sucessor de Jair Bolsonaro para disputar as eleições de 2026. Não pode ser uma decisão tomada muito antes, porque você coloca esse candidato na vidraça antes da hora, mas também não pode ser uma decisão muito tardia a ver. E lembrando o que aconteceu com o presidente Lula em 2018, insistiu e muito para ser candidato quando sabia que não poderia ser.
A gente estava lá, Luísa Martins e eu, no Tribunal Superior Eleitoral, 31 de agosto de 2018. O TSE barrou a candidatura de Lula. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele deu pouquíssimas semanas, essa estratégia do presidente Lula na época, deu pouquíssimas semanas para que Fernando Haddad pudesse se viabilizar como um nome nacionalmente conhecido. Não conseguiu, perdeu para Jair Messias Bolsonaro naquelas eleições. Então, essa transferência do capital político, que é um grande ativo do ex-presidente Jair Bolsonaro, fica completamente inviabilizado sem ele ter as redes sociais dele, sem ele poder fazer diretamente essa transferência, indicando, olha, aquele vai ser meu candidato, ou esse não vai ser o meu candidato. Isso não acontecerá. E é uma coisa que não aconteceria, Márcio, minhas colegas que nos acompanham, somente depois da condenação. Então, já agora, obviamente pela restrição das redes sociais já não poderia, mas agora é muito mais difícil que haja essa transferência do capital político de maneira direta. Obviamente, a mensagem chegará no momento que precisar, mas o grande ativo do bolsonarismo, com as suas redes sociais, da família Bolsonaro, do próprio ex-presidente, que é a quantidade de seguidores que ele tem nas redes sociais e a capacidade de mobilização que ele tem por meio das redes sociais, não tem mais, já tem 2 semanas. Agora fica muito mais difícil, inviabiliza muito mais a atuação dele e agora inviabiliza muito mais a articulação política. Ia todo dia para o Partido Liberal, não poderá mais ir. E se de fato vier a condenação, e se de fato essa decisão, e a Luísa sabe muito bem disso, se essa decisão for mantida até o julgamento, com a tendência de condenação, não vai haver outra possibilidade de ele conseguir fazer essa articulação política. Então, de fato, é um estrangulamento político muito grande essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. O estrangulamento político. A CNN destacou ainda que Bolsonaro perde sua maior arma, a capacidade de mobilização nas redes sociais. Sem redes, sem celular e sem contato com apoiadores, como ele poderá transferir seu capital político para um sucessor em 2026? Essa pode ser a maior vitória do STF e a maior derrota da direita organizada no Brasil. E eu jogo a pergunta para vocês: sem Bolsonaro ativo, quem vocês acham que poderia liderar a direita em 2026? Deixem suas apostas nos comentários. O alerta dos Estados Unidos. Mas a história não para aí. Hoje, o Departamento de Estado dos Estados Unidos soltou uma nota oficial condenando a decisão de Moraes. O texto afirma: o juiz Moraes, agora sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. E conclui: deixem Bolsonaro falar. Além disso, os Estados Unidos disseram que responsabilizarão todos que forem cúmplices dessa conduta. E o Departamento de Estado americano condenou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A nota chama o ministro Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos, alvo de sanções dos Estados Unidos, e afirma que ele continua usando instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Acabamos de conversar com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Eu volto a conversar mais uma vez com o Lorival, porque vai se desenhando aquilo que você estava dizendo, Lorival, como a partir de uma ação brasileira vem uma contra-resposta americana. Sim, e o final da mensagem menciona outros que estejam ajudando, apoiando as ações do Alexandre de Moraes. Pode ter 2 interpretações. O governo brasileiro, porque na visão do governo Trump, a responsabilização de todos aqueles que auxiliarem forem cúmplices da conduta sancionada. Mas, como havia dentro do plano, existe essa ideia de sancionar também os outros ministros do STF que têm votado a favor da investigação do ex-presidente,
e das redes sociais, é possível que essa seja uma menção aos outros ministros. Por outro lado, como foi uma decisão monocrática, esta de hoje, do Alexandre de Moraes, também poderia ser aquela outra ideia, aquele outro plano de retirar os vistos de integrantes do governo Lula. Também precisa estar no nosso radar que o presidente Trump vai fazer um movimento nessa semana na direção de punir os países que importam da Rússia, né? Então, hoje mesmo ele fez uma menção à Índia e o Brasil estaria dentro dessa possibilidade de tarifas, né? Novas tarifas por causa da importação de produtos da Rússia. O Trump deu até o final dessa semana para o Putin decretar um cessar-fogo. É curioso que essa é uma nota oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, mas usa bem a maneira com que Donald Trump escreve, né? Ou fala, deixem Bolsonaro falar, ponto de exclamação. Esse texto provavelmente foi escrito pelo Ricardo Pita, que é o conselheiro sênior do Marco Rubio para o Hemisfério Ocidental. Ele é venezuelano, em 2007 migrou para os Estados Unidos aos 14 anos de idade, e o apoio do Lula ao chavismo na Venezuela é algo que está no fígado do Ricardo Pita. É ele que cuida de Brasil e tem forte liderança, inclusive, sobre o que acontece na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Consequências diplomáticas. Essa reação americana levanta uma questão crucial: se os Estados Unidos realmente colocarem sanções políticas ou diplomáticas sobre quem apoia essa decisão, como ficará a imagem do Brasil no exterior? Será que estamos entrando em rota de colisão com os Estados Unidos, principal parceiro estratégico do Ocidente? E eu quero ouvir vocês: essa pressão externa é legítima ou fere a soberania do Brasil? Muitos lembram agora de 2018, quando Lula insistiu em ser candidato mesmo inelegível. A diferença é que Lula teve tempo para indicar um sucessor. Bolsonaro, sem redes e sem articulação política, pode ver seu grupo fragmentar antes de 2026. Pergunto: será que estamos vivendo um novo 2018, mas com um sinal invertido? O que está em jogo agora? O Brasil se encontra diante de uma encruzilhada. De um lado, um STF poderoso, que diz agir para preservar a ordem democrática. De outro, acusações internacionais de censura e abuso de autoridade. E no meio de tudo isso, milhões de brasileiros divididos. E você, acredita que essa decisão foi para proteger a democracia ou para sufocar a oposição? Uma coisa é certa: o jogo político brasileiro nunca esteve tão imprevisível. E os próximos dias serão decisivos. Aqui no Desmascarando o Sistema, vamos seguir acompanhando cada passo. E comenta: qual será o próximo movimento, do STF, de Bolsonaro, ou até dos Estados Unidos? Se você acredita que a verdade precisa ser mostrada, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos continuar mostrando o que eles tentam esconder. Até a próxima!